Bom dia, pessoal. Tudo bem? Fala bom dia pro pessoal, ó. Fala bom dia, gente. Bom dia. Fala bom dia. Olha o Samuel aqui, gente, falando um oi pra você. É, filho. Olha só. Fala bom dia, galera. Fala, vamos estudar. Bora estudar. Bonitinho, né, Lídia? Fofinho, né? Ó, olha aqui, ó. Que coisa mais fofinha. Ô, menino, vou ficar mexendo aqui. Hora de mexer, Samuel. Olha lá, fala oi para as pessoas. Oi, 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 põe a mão no óculos da mamãe. Vamos lá então, pessoal. Peguem a apostila de vocês aí, por favor. Vamos lá, pessoal. Peguem a apostila de vocês. Vamos começar. Estou tentando ligar minha câmera aqui, que ela está oscilando. Vamos lá. Página 24. Página 24 da apostila. Me ajudem aí. Na última aula nós fomos até aqui, né? Pronome relativo e uso da preposição. Fizemos tudo até aqui? Eu expliquei para vocês já. Já, né? Acho que sim, né? Desculpa, Lídia, não te ouvi, mamãe. Acho que sim. Tá, e aí eu já fiz o exercício 2.14 com vocês? Não. Vamos lá, então. Exercício 2.14. Aqui nós vamos trabalhar o pronome relativo e o uso de preposição, né? Então, toda vez que eu usar um pronome relativo, né? Como os demais termos, ele vai se associar sempre a um nome e a um verbo da oração. Então, o pronome relativo, ele vai retomar um nome e um verbo da oração. E aqui, se esse nome ou um verbo exigir uma preposição, essa preposição também deve anteceder o pronome relativo. Então, a regra é, se eu tiver que usar uma preposição ali na minha oração, ele vai anteceder o meu pronome relativo, tá? Então, a gente tem como exemplo, cancelaram o encontro. Você fez referência ao encontro. Então, a gente tem o substantivo a ser substituído, que é encontro, que ele está aparecendo duas vezes. Como eu vou unificar, então, teoricamente, o pronome relativo aqui, né, vai substituir encontro, né, da primeira oração e da segunda oração. Então, na segunda oração, o substantivo encontro está associado a um nome, né? Ele está associado a qual? Ao nome referência. Referência, né? Então, o substantivo referência, nesse caso, exige a preposição a. Portanto, o que irá substituir encontro também deve vir com a preposição a antes, né, do pronome relativo. Então, como ficou? Cancelaram o encontro. Aí eu iria colocar que você fez referência, né? Que você fez referência, mas eu tenho a referência e quando eu uso referência, eu uso a preposição a. Então, é cancelar o encontro a que você fez referência. Então, essa preposição da referência aí, que acompanha a palavra referência, ela está antes do pronome relativo. Então, ficou cancelaram o encontro a que você fez referência.
Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. 2.14. Reescreva as orações utilizando o pronome relativo que. Verifique se o termo, aqui o pronome relativo está associado, é regido de preposição. Em caso afirmativo, conserve a preposição antes do que. Então, lá, estas dúvidas com que você convive são atordoantes. Então, eu vou deixar em período só, né? Então, estas dúvidas, na verdade, esse substantivo dúvidas é o que eu vou usar para o meu pronome relativo, porque ele está aparecendo duas vezes, né? Então, o que está fazendo referência? O meu pronome relativo vai fazer referência à palavra dúvidas, certo? O meu substantivo. Então, vai ficar estas dúvidas. Aí eu vou ter que olhar. Do que eu estou falando? As dúvidas que você convive são atordoantes. Então, estas dúvidas com que você convive são atordoantes. Percebam que tem uma preposição com antes do pronome relativo. Essa preposição com, ela é do convive. O verbo conviver. Então, conviver, quando eu usar a palavra conviver, eu convivo com algo, né? Ou com alguém. Então, toda vez que eu usar conviver, eu uso a preposição com. Então, vai ficar, essas dúvidas com que você convive são atordoantes. Então, ao invés da preposição vir logo após o verbo, aqui diz que toda vez que eu usar o pronome relativo, a preposição vem antes do pronome relativo. Então, ficou, essas dúvidas com que você convive são atordoantes. Então, a preposiçãozinha ali, com, está antes do meu pronome relativo. E se refere à preposição do verbo conviver. Certo? Beleza? Porque eu estou falando, né? Dúvida. Alguma dúvida? Então lá, comprei aqueles discos. Você também gosta daqueles discos? Então, comprei aqueles discos, né? Aí lá, também gosta daqueles discos. Então, comprei aqueles discos de que você também gosta. Então, olha só, comprei aqueles discos de que você também gosta. Você também gosta, e aí tem o verbo lá, gostar, que necessita da preposição de. Então, por isso que tem o de antes do pronome relativo. Né? Senão ficaria assim, comprei aqueles discos que você também gosta de. Então, não, gramaticalmente, nem né, oralmente ficaria adequado. Então, comprei aqueles discos de que você também gosta. Então, o de do verbo gostar está antes do meu pronome relativo. Certo? Então, eu vou deixar vocês fazerem a C, a D e a E. A C tem uma setinha aí que é o na. O na, gente, é em mais a. Então, na verdade, vocês vão usar o em aí, tá? Só tá na porque moraram na casa, moraram em a casa. Então, tem o a de artigo do substantivo casa e o em de morar, por isso ficou na. Mas na hora que você for transferir aí e colocar o pronome relativo, você vai usar a preposição em, tá bom? Então, façam C, D e E aí, por favor. Vou dar aí uns 5 a 8 minutinhos para que vocês façam. Agora são 9h11. Quando for 9h20, eu volto para a correção com vocês, tá bom? Na verdade, eu tô aqui, né? Só chamo vocês de novo. Tudo bem, gente? Entenderam até aqui? Beleza.
Vamos lá, pessoal? Vamos corrigir? Exercício C. Fotografei a casa. Meus pais moraram na casa. Então, o que eu preciso observar aqui? Fotografei a casa. Então, eu tenho o substantivo casa, né? Então, o substantivo a ser substituído aqui, na verdade, é casa. Ó, fotografei a casa, meus pais moraram na casa. Então, casa é o substantivo a ser substituído, né? Então, vou usar ele uma vez só. Aí, na segunda oração, eu tenho meus pais moraram na casa. Então, casa, né? Na verdade, o substantivo casa está associado ao verbo morar na segunda oração, certo? E na primeira oração, casa está associado ao verbo fotografar, tá? Então, olha lá. Então, aí fotografei a casa em que meus pais moraram. Então, fotografei a casa, aí o que, né? Está relacionando casa. Fotografei a casa que meus pais moraram, só tem o em antes da preposiçãozinha, antes do pronome relativo que é o em, que é do verbo morar, que é o da segunda oração, tá? Fotografei a casa em que meus pais moraram. D. Apaixonou-se pela garota. O amigo lhe apresentou a garota. Apaixonou-se pela garota. Como ficou? Esse aqui tem alguma preposição? Não, aqui não tem nenhuma preposição, ó. Apaixonou-se pela garota que o amigo lhe apresentou. Então, apaixonou-se pela garota que o amigo lhe apresentou. Normal. Aqui não tem nenhuma preposição. Apaixonou-se pela garota. Então, apaixonou-se pela garota. Aí eu só vou substituir garota, né? Apaixonou-se pela garota. O amigo lhe apresentou a garota. Então, teoricamente aqui, eu não tenho nenhuma preposição aí, né? Só tem aqui o pela, que é por mais a, e a garota, mas está no início da oração. Né? Se está no início da oração, então não tem problema. Comprei um agasalho, preciso do agasalho. Comprei o agasalho de que preciso. Ó, comprei um agasalho. Preciso do agasalho. O do é de mais o. Né? Então, a preposição de ali está escondidinha junto com o o do artigo agasalho. Então, comprei o agasalho de que preciso. Tá? Então, eu vou analisar aqui, ó. O substantivo a ser substituído aqui, né? Substituído a ser substituído aqui é o agasalho, certo? E aí, na segunda oração, a gente tem aqui, como preciso do agasalho. Então, o agasalho aqui, né? Então, o substantivo, na verdade, agasalho, está associado ao verbo precisar. Então, por isso que a preposição vem antes aí do pronome relativo que. Então, comprei o agasalho de que preciso. Porque senão ficaria estranho, né? Colocar, eu comprei o agasalho que preciso de. Tá vendo? O de depois aí junto com o verbo ficaria sem harmonia, né? Então, aqui, comprei o agasalho de que preciso. Certo, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu vou, para a próxima aula, eu vou trazer 2 ou 3 questões para a gente trabalhar bastante essa questão aqui do pronome relativo e o uso da preposição, tá? A próxima aula eu faço com vocês algumas atividades aqui e a gente trabalha mais isso daqui. Eu sei que é uma coisa que pega bastante, né, por causa do uso da preposição. Tá bom? Gente, vamos lá. Tarefa 56, uma notícia completamente falsa, eu já corrigi, né? Me ajudem aí. Já corrigi? Lígia, me ajuda aí. Eu não vi direito, professor. O que foi? Já corrigi a tarefa 56, né? Que é a notícia completamente falsa. Deixa eu ver aqui. 56 já. Tá. Então, vamos para a tarefa 57 agora. Artigo de opinião.
Em determinadas situações de comunicação, como ao defender pontos de vista relacionados a fatos que interferem na vida em sociedade, é preciso ser objetivo, isto é, procurar ser imparcial, basear-se em informações que podem ser comprovadas por outras pessoas. Quanto mais você ler e analisar criticamente artigos de opinião, mais condições terá não só de redigi-los, como também de formular julgamentos baseados em interpretação objetiva dos fatos. Para compartilhar com seus colegas de grupo na aula de ampliação dos saberes, você deverá pesquisar em jornais, revistas ou sites para selecionar um editorial ou um outro artigo de opinião. Na aula, você deverá ler e analisar o artigo para os colegas. Para preparar sua apresentação, treine leitura e use como roteiro as respostas às seguintes questões. Então, vocês vão analisar um roteiro, tá? Na verdade, vocês vão analisar um artigo de opinião ou um editorial. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pesquisar aí na internet algum editorial, né? Coloca lá no Google, modelos de editorial, modelos de artigo de opinião, ou se quiser entrar na Folha de São Paulo, ou no Estadão, ou em algum jornal, tem uma área lá que fala sobre editorial. Né? Tem uma seção de editorial, tem uma seção também de artigo de opinião. E aí vocês vão analisar esse artigo de opinião ou esse editorial, tá? O ponto principal aqui é analisar criticamente, né? De forma crítica, né? Para que você consiga, no decorrer aí da sua vida acadêmica, da sua vida escolar, formular julgamentos baseados em interpretação objetiva dos fatos. Então, quanto mais você lê, mais você aprende a interpretar e ser crítico, né? Se basear e formular julgamentos. Isso é muito importante para o cidadão de hoje, tá? Então, você vai analisar o artigo e você vai responder. Eu achei um artigo de opinião legal aqui. Legal. Aí você vai responder em cima desse artigo de opinião ou desse editorial essas 5 questões. Aí você vai ler o editorial e vai lá. Em que veículo de comunicação o artigo foi publicado? Eu encontrei no site Folha de São Paulo. Quando foi publicado? Foi publicado em 20 de setembro. Esse artigo é assinado? Aparece o nome do autor lá embaixo? Quem fez? Sim ou não? Não, não aparece. Qual é o fato? E qual é o acontecimento que está sendo falado? Né? O que é acontecimento? Aí, esse fato teve divulgação em jornais, né, revistas, sites nos últimos tempos. Por quê? Porque, geralmente, o editorial, um artigo de opinião, ele é baseado em um fato muito polêmico, em um acontecimento muito polêmico. Então, geralmente, as pessoas buscam um editorial ou um artigo de opinião para buscar informação e a opinião sobre aquele fato, tá? Porque é um acontecimento de repercussão nacional ou internacional, algo que aconteceu na mídia e que foi falado aí por muito tempo, tá? Então, geralmente, você vai encontrar aí esse assunto, né, do artigo de opinião, do editorial, esse assunto aí em outros jornais aí nas últimas semanas, porque geralmente é baseado num fato polêmico, tá? Então, aí você vai analisar. 4. Indique resumidamente as principais informações apresentadas no fato, na interpretação do fato. Né? As causas, consequências, semelhanças ou diferenças com outros acontecimentos. Verificar o que acontece aí. Qual a opinião do autor do artigo sobre o fato? Qual a opinião que fala aí no seu texto? Ele faz alguma recomendação? Alguma proposta para resolver aquele problema? Né? Dá alguma dica? Não. Então, agora vocês vão fazer isso, tá bom, gente? Vou dar um tempinho aí para que vocês pesquisem, né? Um artigo. Oi, amor. Eu já fiz. Eu posso ler? Ou leio depois? Oi? Eu já fiz. Eu posso ler ou leio depois? Você fez o editorial? Uhum. Tá. Mas agora, Lígia, é a tarefa, tá? Na verdade, agora... a tarefa 57 foi o que eu fiz. Não, mas a 57 não era para fazer texto. Você quer ler as suas questões que você já fez? Tá. Não, então vamos dar um tempinho para que o pessoal consiga fazer. Você já pegou, então, você pegou o editorial ou um artigo, né, no site? Peguei um artigo de opinião. Artigo de opinião. Que site que foi? Eu peguei do site da revista Super Interessante. Pode ser um editorial, né? Eu peguei do site da revista Super Interessante. Que é do... Legal. Então tá, Lígia, ótimo. Você já fez.
Mas assim, eu vou dar um tempinho para que o pessoal faça, tá? Agora são 9h30, então eu vou pedir para pesquisar um pouquinho, aí eu já volto e peço para que você faça, tá bom? Então agora são 9h30, eu vou dar aí uns 8 minutinhos para que vocês consigam pesquisar e responder as questões, tá? 9h40. 9h40 a gente retoma para eu sortear quem que vai falar. Valendo nota de participação, hein, galerinha? Pesquisem aí no site, né? E aí vão respondendo as questões, por favor. Estou aqui, qualquer coisa é só chamar. Pessoal, outra coisa, antes que eu esqueça, eu estava fechando aqui a semana, na verdade, a V1, né? Que é a semana 1, 2 e 3, tá, gente? E tem muita gente que está pendente ainda de fazer a avaliativa, tá? A avaliativa da semana 2, que ainda não fez, semana 3 não fez. Então, dê uma olhadinha lá, por favor. Eu já estou fechando. Hoje eu estou fechando a V1, que é a semana 1, 2 e 3. E tem gente ainda que não fez nenhuma avaliativa de nenhuma semana. Nem da 1, nem da 2, nem da 3. Tá? Isso que eu não vi nem a 4, nem a 5, nem a 4, nem a 5 ainda, né? Então, por favor, a 5 é dessa semana, né? Ainda não vi a 4. Então, por favor, verifiquem lá o que vocês têm de pendência, tá bom? E façam o mais rápido possível. Senão vai ficar sem nota, hein, galerinha? Por favor, 4 trimestres, o último trimestre, não dá para ficar sem nota. Tá? Qualquer coisa
Mais 2 minutinhos aí, hein? Vamos lá. Voltando aí, né? Tarefa 57, então. Lígia, vamos lá. Quer começar? Pode falar, então, sobre o seu texto, onde você pesquisou, vai respondendo as perguntinhas aí. Peraí rapidinho, senhora, que tá passando um carro de som aqui na minha rua. Beleza. A Lígia. Quem mais pode ir? A Isabela ainda não terminou? Tá, vai fazer então, Isabela, enquanto a Lígia vai falando dela, tá? Tá. Na 1 eu coloquei que eu achei ele no site da revista Super Interessante. Foi publicado no dia 30 de outubro de 2020. E sim, o artigo era assinado. Aí, na 2 eu coloquei que o fato que suscitou a interpretação e opinião apresentadas no artigo é que a capital Copenhague, da Dinamarca, né, e Amsterdã da Holanda são as melhores cidades para andar de bicicleta e com menos trânsito do mundo. Eu peguei uma notícia sobre como a bicicleta pode ajudar na menos poluição e menos trânsito no mundo, na andar de bicicleta. Aí esse fato teve divulgação em jornais, essa parte eu fiquei um pouquinho travada, por causa que é difícil você ver notícias sobre Dinamarca, Holanda. São países que eu já comentei com uns amigos meus que a gente quase nunca tem notícia. São na TV. Aí eu falei que eu escrevi isso, que a gente não tem muita notícia, que subi essa notícia da Dinamarca. Aí na 4, eu não sei se eu fiz certo, por causa que falou, indique resumidamente as principais informações apresentadas na interpretação do fato. Eu não li muito bem, acabei pegando duas partes do texto, assim, que eu coloquei, que eu achei que representavam bem o texto. Eu, com aspas, assim, eu coloquei aqui, que uma eu coloquei que a capital dinamarquesa disputa com Amsterdã, na Holanda, o posto de melhor cidade para pedalar no mundo, e o outro eu coloquei quando a bicicleta é usada por uma considerável parte da população como meio de transporte, a cidade fica mais silenciosa, menos poluída, os tempos de deslocamento diminuem e os gastos com saúde pública são menores. E aí, na 5, eu coloquei a opinião do autor do artigo sobre o fato. Eu coloquei que o uso da bicicleta é muito bom nas grandes cidades, diminuindo o trânsito, é boa para a economia e transforma as cidades. Era isso que estava escrito lá no texto, que é a opinião do autor. A opinião do autor. Então, a opinião, desculpa, você só pode repetir?
A opinião do autor é que o uso da bicicleta é muito bom nas grandes cidades, diminuindo o trânsito, é bom para a economia e transforma cidades. Muito bem. Ele faz alguma recomendação, dá alguma proposta ou não? Eu não achei nada, poderia ter procurado um pouquinho mais, eu posso ver lá, mas essa parte eu não coloquei. Tá, mas assim, não, no seu texto, no seu artigo, não tem nenhuma recomendação, nenhuma proposta. Não, não achei, mas eu posso olhar de novo. Tá. Ver se tem alguma coisa, alguma indicação, né, uma recomendação, que geralmente tem no finalzinho, né? Então tá, legal. Quem mais aqui gostaria de falar, gente? Tem Mari, Lucas, Gui, Isabela, Gustavo, Gabriela, João, Sofia, Beatriz, Ana Carolina, Dudu, Borba. Quem aí vai ganhar um pontinho de participação? Vamos lá? Era só, na verdade, pesquisar um artigo, gente, e aí responder as questões sobre o artigo que vocês pesquisaram. Sobre o assunto, né? Um artigo que tem informação com opinião. Tá bom, Isabela? A gente terminando, né? Tá, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. No segundo bimestre, tinha uma atividade que vocês tinham que desenvolver em grupo, criar regras para atividades em grupo. Por exemplo, assim, eu vou montar um grupo, a Isabela, a Lígia e o Guilherme. E aí, esse grupo tinha que desenvolver 3 normas, 3 regras para trabalhar, para um bom trabalho em grupo. Por exemplo, prestar atenção, não interromper o colega quando ele estiver falando, quando estiver dando uma ideia. Uma regra para o grupo. Por exemplo, tá? Vocês fizeram essas regras no segundo bimestre? Não lembro. Eu acho que Não. sim. É porque agora nós vamos usar, entendeu? Por isso que eu tô perguntando. O segundo bimestre não estava, estava de licença, né? Fiquei com vocês até o primeiro bimestre, bem comecinho do primeiro bimestre. Porque daí eu preciso disso para que vocês consigam fazer o próximo texto aqui da apostila. Então, o que eu vou pedir? Vou pedir para que vocês elaborem três normas, 3 regras que seriam interessantes, né? 3 regras interessante para o grupo. Como se vocês estivessem na escola, tivesse que fazer um trabalho em grupo. Cada um ia ter que fazer um trabalho em grupo. Quais seriam 3 regras mais importantes? Quais seriam as regras mais importantes que vocês deveriam fazer para que o trabalho fosse feito da melhor forma entre os grupos? Porque a gente tem um monte de problema, né? Quando a gente se reúne em grupo, um não participa, o outro não fala nada, o outro fica prestando atenção no outro grupo, o outro conversa, o outro levanta, o outro não dá opinião, o outro não fala nada, enfim. Quando a gente trabalha em grupo é sempre assim, né? Sempre tem alguma coisa para ajustar. Então, eu gostaria que vocês elaborassem 3 regras. 3 regras para um bom funcionamento de trabalho em grupo. Como seriam essas 3 regras? Coloca aí no papelzinho, aí na apostila de vocês mesmo. Se vocês quiserem, nós vamos trabalhar agora na página 25, que é no editorial. Aí você pode olhar lá, colocar aqui em cima. Quais são essas 3 regras? Para que vocês consigam. Não. Todos devem participar, todos devem dar opinião e ideias. Cada um deve responder uma questão de cada atividade. Enfim, uma regra que vocês acreditam que funcionaria muito bem para o desenvolvimento de um trabalho em grupo. Então, eu pedi 3, só para que vocês realmente pudessem, e aí depois conseguir fazer um texto aqui da próxima etapa. Pode falar, Isabela, que você terminou aí. Eu pesquisei no site da Capricho. Não estou ouvindo não, Isabela. Fala só um pouquinho mais alto, meu amor. Eu estava pesquisando e achei no site da Capricho sobre uma... Não estou ouvindo. Pode falar. Consegue me ouvir, Sora?
Agora sim. Eu pesquisei no site da Capricho e eu achei que a filha do Tom Veiga fez uma cerimônia de despedida para ele. Foi postado no dia 9 de novembro e feito por uma garota chamada Vitória Macedo. Tá. E da Capricho, então. E aparece o nome do autor? Sim, o nome dela é Vitória Macedo. Qual é o fato? Qual é o acontecimento aí do seu texto? Que a filha do famoso Tom Veiga, que era interpretava o Louro José no programa da Ana Maria Braga, fez uma cerimônia de despedida para o pai, já que ele faleceu semana passada. Legal. Esse fato teve divulgação em jornais, revistas nos últimos tempos? Sim, né? Que foi a morte lá do Louro José, né? Sim. Onde e que período foi divulgado? Você, alguns jornais, né? E meios, veículos de comunicação, no caso a TV, né? 4. Indique resumidamente as principais informações representadas na interpretação do fato. Quais são as principais informações aí? No seu A texto? filha do falecido Tom Veiga foi nas redes sociais mostrar a cerimônia de despedida que fez ao pai após a morte uma semana atrás. E tem qual a opinião do autor do artigo sobre o fato? Ela achou que era uma coisa fofa e ela não fez nenhuma recomendação, apenas tentou confortar a garota com a morte do pai. Certo. Fez alguma recomendação? Alguma proposta? Não. Não. Ok. Beleza, Isabela, muito obrigada, viu? Então, gente, o que eu quero de vocês agora? Que vocês elaborem aí essas 3 normas, né? Porque aqui vai falar assim, ó, na página 25, só para que vocês entendam. Porque senão depois o texto fica desconexo, sabe? Fica sem sentido. Então, por isso que a gente precisa realmente seguir uma linha, porque senão depois fica exercício sem sentido. E esse não é o objetivo aqui, né, da apostila, tá? No segundo bimestre deste ano, ao estudar língua e cidadania, vocês deveriam ter criado regras para serem observadas nas atividades em grupo. Recomendava-se que essas regras fossem seguidas para que o trabalho em equipe se desenvolvesse com fluidez, fosse mais organizado e mais produtivo. O que aconteceu desde então? Então, assim, vocês tinham que ter criado regras, né, para um bom trabalho em equipe, né, para que fosse tudo muito organizado, produtivo. Então, quais eram as regras? As regras foram criadas com a participação de todos. Então, vamos imaginar, criar. Vocês estão lá na escola, e aí eu organizei vocês em grupos, né? Como vocês não fizeram no segundo bimestre, aí eu estou dando uma ideia. Aí a professora Jéssica separou lá, Lígia, Isabela e Mariana. E aí, nesse grupo, todos participaram para a criação das regras? Em caso afirmativo, foram bem formulados, eram realistas? Em caso negativo, por que não foram criados? Então, vamos imaginar aqui, tá, gente? Como nós não tivemos realmente a prática, na verdade, vocês deveriam ter feito isso lá no segundo semestre. Se não fez na prática, não lembra de ter feito alguma coisa do tipo, então vamos imaginar como que seria, né? Vocês têm noção aí de como seria com os colegas de vocês. As regras foram efetivamente observadas a cada nova atividade em grupo? Então, por exemplo, eu ia fazer uma atividade, a professora de português pediu lá uma atividade para elaborar um roteiro, beleza. Aí então todo mundo, todos foram lá, sentaram, vamos fazer atividade em grupo. Tá, todo mundo, por exemplo, aí um levantou, quis falar com outro grupo. Aí o outro olhou e falou, ó, você não está de acordo com a regra, hein? A regra 2 fala que tem que prestar atenção apenas com um grupo, não com um grupo alheio. Em caso afirmativo, quais foram os resultados? Os grupos passaram a trabalhar melhor? Em que sentido? Vocês acreditam que com a elaboração de regras, né, com a criação de regras, o trabalho fica melhor? Vocês conseguem desenvolver com mais facilidade? Em caso negativo, por que as regras não foram observadas? Como os grupos estão trabalhando atualmente? Trabalhariam melhor se as regras fossem observadas? Né? Então, sem as regras, será que seria melhor ou não? Com a regra melhor, porque daí dá para cobrar o outro, né? Porque todos participaram para a elaboração e devem cumprir. Bom, suponha que agora, no último bimestre, você deve escrever um editorial sobre essas regras de atividade em grupo, que deveriam ter sido combinadas entre todos. Esse editorial seria publicado em um jornal da escola, lido por alunos, pais, professores e demais funcionários. Então, vamos imaginar que vocês vão fazer esse texto e eu vou pedir esse texto para colocar no jornal da escola. Um exemplo.
Seu editorial deve responder as questões acima e expressar a sua opinião sobre o que ocorreu com relação às regras para as atividades em grupo. Então, vocês vão analisar. Então, imaginem aí, né, coloquem a imaginação de vocês aí para trabalhar. Criatividade. Imagine que vocês estão na sala de aula, que vocês foram separados em grupos, fizeram elaboraram 3 normas para trabalhar em grupo, para que tudo que fosse trabalhado em grupo fosse mais organizado, mais produtivo. E aí criaram 3 regras, 3 normas. E aí, a partir agora dessas normas, vocês vão analisar essas perguntinhas aqui e vão responder o planejamento, certo? Então, tem lá, planejamento. Faça um resumo do fato. Ou seja, da criação ou não criação das regras para atividade em grupo. Por quê, como e quando foram ou deveriam ter sido criadas. Então, vamos imaginar que foi lá no segundo bimestre, que vocês sentaram, né, em 3, 4 pessoas, e elaboraram essas 3 regras que vocês vão criar aí agora, né? Por quem? Quem são os integrantes? Imagine aí que vocês estão na sala de aula. Como que foi realmente aí? Imaginar, a professora levou lá no Manaim e nós sentamos em grupo de 4 pessoas, eu, a Gustavo, a Beatriz, né? E quando foram criados, deveriam ser criados. Foi criada no segundo bimestre, em uma atividade em relação a normas de grupo, tá? Vocês vão responder. 1.2. Indique os elementos a serem considerados na interpretação do fato. Se as regras foram observadas, por que isso ocorreu? Quais foram as consequências? As regras foram cumpridas? Por que isso aconteceu? Porque sempre tinha um para chamar atenção, porque aquilo foi um comum acordo. Quais foram as consequências? Isso deu certo? Não deu? O que aconteceu? E o ponto 3, qual a sua opinião com respeito às regras para as atividades em grupo? A maneira como foram consideradas? Se foram ou não observadas nas sucessivas atividades, se todas as atividades vocês lembravam das regras. Gente, usa a imaginação aí, tá? Como não teve a prática, vamos usar a imaginação. E as consequências constatadas? Como os grupos estão trabalhando atualmente? Vocês têm alguma recomendação a fazer? Sua opinião e recomendação deve ser coerente com a interpretação do fato. Então, alguma recomendação? Teria alguma outra ideia que vocês gostariam de colocar para que o trabalho em grupo fosse mais produtivo ainda? Ou não? Então, eu vou pedir para que vocês façam um planejamento, tá? Hoje aqui é só o planejamento. Vamos lá? Fazendo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, tá? E coloquem aí no texto, perto dessa atividade, as 3 regras que vocês acham que deveriam, 3 regras que vocês deveriam ter criado com o grupo. Podem conversar entre vocês, tá? No WhatsApp, no bate-papo aí, como se vocês estivessem em grupo mesmo.
Bom, gente, então, como logo aqui já vai expirar o tempo, né? Já estou dando 57 minutos de aula, eu vou pedir para que vocês terminem aí, tá? O planejamento desse editorial e comecem a fazer o editorial. Aí vocês, em cima dessas perguntinhas, vocês vão elaborar um texto de editorial, de acordo com o planejamento aí. Aí fala, de acordo com o planejamento, faça o seu texto de produção do editorial. Então, vou pedir para que vocês façam, tá? Para a próxima aula. Pelo menos comecem, né? Na próxima aula eu vou dar um tempinho. Sexta-feira eu dou um tempinho para vocês terminarem o texto em sala mesmo, tá? E aí eu vou pedir para que alguns alunos leiam o seu próprio texto. Tá bom? Beleza? Então, terminem com calma o planejamento, comecem a fazer o texto, né? Coloquem as ideias aí para colocar a ideia aí para a cabeça para trabalhar. Tá bom, gente? E a gente se vê então na próxima aula. Ó, um beijo, fiquem com Deus e até sexta.